Jesus te cura nesta noite ou nessa madrugada. Jesus, ele te liberta. Ele toca no seu coração, no seu corpo físico. Ele toca no seu psicológico. Ele toca no seu sangue, nas suas veias, na sua junta. Ele toca nos seus sentimentos. Ele toca na sua ferida. Ele toca na sua dor. Jesus, ele transforma a sua tristeza em alegria, seu pranto em sorriso. Jesus, ele transforma suas trevas em luz. Que nesse início de uma madrugada, ou nessa noite, não sei que horas você está nos escutando, Deus, ele toca na sua vida, arrancando as dores, as mágoas, a depressão, a ansiedade. Ele arranca todo sentimento de dor, de culpa que você sente nesse momento. Talvez você tenha ouvido tantas palavras negativas, palavras de abandono, palavras de rejeições, palavras de solidão, palavras destrutivas. Talvez você tenha ouvido tanta sociedade, os médicos dizer: seu caso não tem jeito. Mas eu quero dizer para você uma coisa. A palavra é a de Deus. Talvez você diz assim: a última palavra é a do Senhor, é a de Deus. Não, não é verdade. A última palavra não é a de Deus. Todas as palavras são a de Deus. Todas as palavras são do Senhor. É Deus que manda, é Deus que desmanda. É Deus que dá a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima, décima primeira, a 12ª palavra. Descansa a sua alma. Descansa a sua alma no Senhor. Salmos 84, versículo 12. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a confiança. Salmos 84, 12. Deus, ele entra na sua vida agora. Ele entra com poder, com providência. Ele entra na sua vida agora para fazer uma transformação, uma varredura na sua vida. Para varrer toda impureza, toda imundícia, toda doença, enfermidades, câncer, AVC, hipertensão, desânimo, medo, incerteza, insegurança. Deus, ele toca na sua vida agora. Talvez você só dorme através de calmantes, de remédios, de comprimidos, de insulina. Mas o seu remédio nessa madrugada é a presença de Cristo. É o refrigério da paz. É o amor, é a gratidão. E aonde chegar esta palavra, esta oração, esta mensagem,
que chegue a paz, chegue a alegria, chega a cura, chega uma nova mente, um novo pensamento, um novo sentimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes ou não se firme no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus, o Criador dos céus e da terra. Deus que pode todas as coisas, que transforma a vida. Comece a adormecer suavemente. Comece a pegar no sono. Durma bem. Existe um Deus que te preserva, te conserva, te guarda, te ilumina. Um Deus que arranca essa dor, essa tristeza, essa amargura que você tem enfrentado. Confie no poder desse Deus. Acredite no poder da santidade, da obediência, no poder da palavra de Deus. Creia porque existe um Deus soberano que cuida de você. Durma bem, durma suavemente. Durma apenas pelo acalma, pelo refrigério do Senhor. Salmos 56, versículo 3. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti, Senhor. Em qualquer tempo em que eu temer, que eu tiver medo, confiarei em ti, Senhor. Salmos 56, versículo 3. Deus de poder, Deus que transforma, Deus que liberta, Deus que arranca essa opressão, essa depressão, o Deus que arranca essa enfermidade, essa tristeza. Deus, Ele derrama paz agora na sua vida. Ele derrama alegria. Ele derrama uma paz, um refrigério que o mundo não pode dar. Que a sociedade não pode dar, que o dinheiro não pode dar. Que a fama não pode dar. Esse Jesus, Ele toca na sua vida agora. Seja curado, seja curada enquanto você dorme. Seja liberto, seja transformado enquanto você descansa aí na sua dormida, na sua cama, na sua rede. Receba a paz. Receba o toque de Deus agora na sua vida. Aleluia. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que nele confiam. Provérbios capítulo 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Confie no Senhor. Isso, começa a dormir. Você não precisa de um diazepam, de um paracetamol, de um dipirona, de insulina, de calmantes para você dormir bem. Essa dor no seu peito, esse caroço, esse nódulo, esse cisto no seu ovário, no seu útero, no seu seio, esse caroço. Sai do seu corpo nesse momento.
sai do seu corpo nesse momento. Creia. Creia que Deus está te curando. Deus está te tocando agora. Deus está te libertando. Aleluia. Deus de poder. Lucas capítulo 12, versículo 8 ao 10. E digo-vos que todo aquele que me confessa diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem lhe serão perdoados. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Lucas capítulo 12, versículo 8 ao 10. Deus te perdoa. Deus te cura, Ele te sara agora. Ele transforma a sua vida agora. Aleluia, Senhor. Deus que transforma, Deus que cura. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. Salmos 22, versículo 4. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha alma fortaleza, e nele confiarei. Salmos capítulo 7, versículo 1 diz: Senhor, meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem, livra-me. Salmos 91, versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Senhor, meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem, livra-me. Salmos capítulo 7, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Começa a profetizar, a confessar. Começa a confessar: estou curado, estou curada. Estou curado, estou livre dessa depressão. Estou livre dessa aflição, dessa ansiedade. Estou livre desse medo, desse pavor, dessa angústia. Estou livre desse câncer, dessa AVC, dessa hipertensão. Estou livre dessa solidão. Estou livre dessa UTI, estou livre desse problema na coluna. Estou livre da leucemia. Estou livre desse tumor, desse nódulo, desse problema de próstata. Isso, começa a confessar. Estou livre das necessidades financeiras. Estou livre do medo. O medo que produz tormento. Estou livre do medo. Estou livre, estou livre, estou livre das bombas massacradas que Satanás lança na minha mente. Estou livre dos bombardeios de Satanás. E comece a adormecer suavemente. Comece a dormir bem. Comece a adormecer. Não se preocupeis com o dia da manhã, disse Jesus. Basta cada dia o seu próprio mal. Coloca seus anseios, suas ansiedades, suas preocupações diante do Senhor. Salmos capítulo 33, versículo 4 ao 6. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Aleluia. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da tua bondade, do Senhor. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos o céu e todo o exército deles.
pelo Espírito da sua boca. Eu profetizo a sua cura. Eu profetizo uma transformação de vida. Salmos capítulo 18, versículo 8. O Senhor é o meu rochedo. É o meu lugar forte. Salmos 33, versículo 4 ao 6. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da sua bondade, da bondade do Senhor. Receba o refrigério. Receba a certeza no seu coração. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Salmos 33, versículo 4 e 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Salmos capítulo 18, versículo 2. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte. Confesse, durma bem, adormeça bem. O Senhor é meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Salmos capítulo 18, versículo 2. Aleluia, Jesus. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor e confiaremos na força do poder do Senhor. Salmos capítulo 20, versículo 7. Exaltado seja o nome de Cristo. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Toda obra do mal seja desfeita agora. Toda obra de dúvida, de insegurança, de bombardeio, toda obra do mal seja destruída agora. Palavras destrutivas saia para dar lugar para a palavra construtiva. Palavra de maldição saia para dar lugar para a palavra de bênção, de refúgio, de fortaleza. Aleluia. Palavra de dor saia para dar lugar para a palavra de cura, de poder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como que nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A nova aliança de Cristo não é feita mais escrita em tábua de pedra. Não é mais escrito por letra, mas escrito em espírito e em verdade na tábua do seu coração. Receba cura. Receba refrigério. 2 Coríntios 3, 4 ao 6. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme
para sempre. Salmos 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor, os que confiam e acreditam no Senhor, são firmes, não se abalam, não caem, não se entrega, não desmorona, mas permanece firme como o monte de Sião. Aleluia, Senhor. Exaltado seja no nome do Senhor Jesus. Assim como Abraão creu em Deus, isto lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto de que Deus havia de justificar pela fé os gentios, e anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. O crente Abraão, esse crente, não está falando em alguém apenas que crê de palavras, mas está falando de alguém que crê em espírito e em verdade. Em Gálatas capítulo 3, versículo 6 até o 9. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Salmos capítulo 13, versículo 5. Aonde chegar esta palavra, esta mensagem, seja nos hospitais, no presídio, nos orfanatos, nas clínicas, nos asilos, nas ruas, nas UTIs, seja aonde estiver uma pessoa acamada, vítima de uma doença, de um infarto, de um AVC, de um câncer, de uma lepra, de uma leucemia, de uma insônia, vítima de um caroço, de um tumor, de uma inflamação na próstata, de um cisto, de um nódulo no ovário dessa mulher, no útero dessa mulher, que ele receba o calor de Cristo, a libertação, uma transformação, aleluia. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz cujo mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme. A mente tem que estar firme no propósito do Senhor, porque confia no Senhor. Só tem uma mente fixada no Senhor aqueles que têm uma mente voltada para o Senhor Deus, para o Senhor Jesus. Isaías capítulo 26, versículo 3. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Jó capítulo 3, versículo 15. Senhor, em ti confiarão os que conhecem o teu nome.
Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Se você busca a Deus, continue buscando. Se você não busca, a partir de hoje você tem essa oportunidade de buscar esse Senhor. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Salmos capítulo 9, versículo 10. O Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Naum capítulo 1, versículo 7. Que Deus abençoe aonde você estiver. Talvez você tenha escutado palavras destrutivas, palavras destruidoras. Talvez você está bombardeada de palavras negativas. Mas o Senhor, Ele refaz a sua mente nessa madrugada, nessa noite, ou no momento que você estiver nos ouvindo. Que você adormeça suavemente, pegue no sono. Às vezes você estava preocupado com tantos problemas para resolver amanhã, ou nos próximos dias. O Senhor Jesus, Ele disse: não se preocupe com o dia da manhã, basta o próprio dia, o seu próprio mal. Ou seja, Ele disse, basta cada dia o seu desafio. O Senhor é bom e Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Naum capítulo 1, versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem há entre vós que tema o Senhor? Ouça a voz do teu servo, Senhor. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no Senhor. Confie no Senhor. E firme-se sobre o seu Deus. Isaías capítulo 50, versículo 10. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a sua voz do seu servo? Quando andar em trevas, não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Isaías capítulo 50, versículo 10. Não temerá mal ou maus rumores o seu coração. Está firme, confiando no Senhor. Salmos capítulo 112, versículo 7. Porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente Salvador dos fiéis. Aliás, principalmente ou especialmente Salvador dos fiéis. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Salmos capítulo 61, versículo 8. Confiai no Senhor perpetuamente ou eternamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Isaías capítulo 26, versículo 4. Que Deus abençoe. No dia da angústia, clama a ti, porquanto me responde. Salmos 86, versículo 7. Que Deus abençoe. Que Deus ilumine o coração de todos. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força.
o meu cântico e se tornou a minha salvação. Isaías capítulo 12, versículo 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. Salmo 118, versículo 8. No nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus te cura nesta noite ou nessa madrugada. Jesus, ele te liberta. Ele toca no seu coração, no seu corpo físico. Ele toca no seu psicológico. Ele toca no seu sangue, nas suas veias, na sua junta. Ele toca nos seus sentimentos. Ele toca na sua ferida. Ele toca na sua dor. Jesus, ele transforma a sua tristeza em alegria, seu pranto em sorriso. Jesus, ele transforma suas trevas em luz. Que nesse início de uma madrugada, ou nessa noite, não sei que horas você está nos escutando, Deus, ele toca na sua vida, arrancando as dores, as mágoas, a depressão, a ansiedade. Ele arranca todo sentimento de dor, de culpa que você sente nesse momento. Talvez você tenha ouvido tantas palavras negativas, palavras de abandono, palavras de rejeições, palavras de solidão, palavras destrutivas. Talvez você tenha ouvido tanta sociedade, os médicos dizer, seu caso não tem jeito. Mas eu quero dizer para você uma coisa. A palavra é a de Deus. Talvez você diz assim, a última palavra é a do Senhor, é a de Deus. Não, não é verdade. A última palavra não é a de Deus. Todas as palavras são a de Deus. Todas as palavras são do Senhor. É Deus que manda, é Deus que desmanda. É Deus que dá a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima, a 11ª, a 12ª palavra. Descansa a sua alma. Descansa a sua alma no Senhor. Salmos 84, versículo 12. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a confiança. Salmos 84, 12. Deus, ele entra na sua vida agora. Ele entra com poder, com providência. Ele entra na sua vida agora para fazer uma transformação, uma varredura na sua vida.
para varrer toda impureza, toda imundícia, toda doença, enfermidades, câncer, AVC, hipertensão, desânimo, medo, incerteza, insegurança. Deus, ele toca na sua vida agora. Talvez você só dorme através de calmantes, de remédios, de comprimidos, de insulina. Mas o seu remédio nessa madrugada é a presença de Cristo. É o refrigério da paz. É o amor, é a gratidão. E aonde chegar esta palavra, esta oração, esta mensagem, que chegue a paz, chegue a alegria, chega a cura, chega uma nova mente, um novo pensamento, um novo sentimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes ou não se firme no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus, o Criador dos céus e da terra. Deus que pode todas as coisas, que transforma a vida. Comece a adormecer suavemente. Comece a pegar no sono. Durma bem. Existe um Deus que te preserva, te conserva, te guarda, te ilumina. Um Deus que arranca essa dor, essa tristeza, essa amargura que você tem enfrentado. Confie no poder desse Deus. Acredite no poder da santidade, da obediência, no poder da palavra de Deus. Creia porque existe um Deus soberano que cuida de você. Durma bem, durma suavemente. Durma apenas pelo acalma, pelo refrigério do Senhor. Salmos 56, versículo 3. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti, Senhor. Em qualquer tempo em que eu temer, que eu tiver medo, confiarei em ti, Senhor. Salmos 56, versículo 3. Deus de poder, Deus que transforma, Deus que liberta, Deus que arranca essa opressão, essa depressão, o Deus que arranca essa enfermidade, essa tristeza. Deus, ele derrama paz agora na sua vida. Ele derrama alegria. Ele derrama uma paz, um refrigério que o mundo não pode dar. Que a sociedade não pode dar, que o dinheiro não pode dar. Que a fama não pode dar. Esse Jesus, ele toca na sua vida agora. Seja curado, seja curada enquanto você dorme. Seja liberto, seja transformado enquanto você descansa aí na sua dormida, na sua cama, na sua rede. Receba a paz. Receba o toque de Deus agora na sua vida. Aleluia. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que nele confiam. Provérbios capítulo 30, versículo 5.
Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Confie no Senhor. Isso, começa a dormir. Você não precisa de um diazepam, de um paracetamol, de um dipirona, de insulina, de calmantes para você dormir bem. Essa dor no seu peito, esse caroço, esse nódulo, esse cisto no seu ovário, no seu útero, no seu seio, esse caroço, sai do seu corpo nesse momento. Sai do seu corpo nesse momento, creia. Creia que Deus está te curando. Deus está te tocando agora. Deus está te libertando, aleluia. Deus de poder. Lucas capítulo 12, versículo 8 ao 10. E digo-vos que todo aquele que me confessa diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem lhe serão perdoados. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Lucas capítulo 12, versículo 8 ao 10. Deus te perdoa. Deus te cura, Ele te sara agora. Ele transforma a sua vida agora, aleluia, Senhor. Deus que transforma, Deus que cura. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. Salmos 22, versículo 4. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha alma fortaleza, e nele confiarei. Salmos capítulo 7, versículo 1 diz: Senhor, meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem, livra-me. Salmos 91, versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Senhor, meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem, livra-me. Salmos capítulo 7, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Começa a profetizar, a confessar. Começa a confessar: estou curado, estou curada. Estou curado, estou livre dessa depressão. Estou livre dessa aflição, dessa ansiedade. Estou livre desse medo, desse pavor, dessa angústia. Estou livre desse câncer, dessa AVC, dessa hipertensão. Estou livre dessa solidão. Estou livre dessa UTI, estou livre desse problema na coluna. Estou livre da leucemia. Estou livre desse tumor, desse nódulo, desse problema de próstata. Isso, começa a confessar. Estou livre das necessidades financeiras. Estou livre do medo, o medo que produz tormento. Estou livre do medo. Estou livre, estou livre, estou livre das bombas massacradas que Satanás lança na minha mente. Estou livre dos bombardeios de Satanás. E comece a adormecer suavemente. Comece a dormir bem.
começa a adormecer. Não se preocupeis com o dia da manhã, disse Jesus. Basta cada dia o seu próprio mal. Coloca seus anseios, suas ansiedades, suas preocupações diante do Senhor. Salmos capítulo 33, versículo 4 ao 6. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Aleluia. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da tua bondade, do Senhor. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos o céu e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Eu profetizo a sua cura. Eu profetizo uma transformação de vida. Salmos capítulo 18, versículo 8. O Senhor é o meu rochedo. É o meu lugar forte. Salmos 33, versículo 4 ao 6. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da sua bondade, da bondade do Senhor. Receba o refrigério. Receba a certeza no seu coração. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Salmos 33, versículo 4 e 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Salmos capítulo 18, versículo 2. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte. Confesse, durma bem, adormeça bem. O Senhor é meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Salmos capítulo 18, versículo 2. Aleluia, Jesus. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor e confiaremos na força do poder do Senhor. Salmos capítulo 20, versículo 7. Exaltado seja o nome de Cristo. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Toda obra do mal seja desfeita agora. Toda obra de dúvida, de insegurança, de bombardeio, toda obra do mal seja destruída agora. Palavras destrutivas saia para dar lugar para a palavra construtiva. Palavra de maldição saia para dar lugar para a palavra de bênção, de refúgio, de fortaleza. Aleluia. Palavra de dor saia para dar lugar para a palavra de cura, de poder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como que nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro
de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A nova aliança de Cristo não é feita mais escrita em tábua de pedra. Não é mais escrito por letra, mas escrito em espírito e em verdade, na tábua do seu coração. Receba a cura, receba refrigério. 2 Coríntios 3, 4 ao 6. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Salmos 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor, os que confiam e acreditam no Senhor, são firmes, não se abalam, não caem, não se entrega, não desmorona, mas permanece firme como um monte de Sião. Aleluia, Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Assim como Abraão creu em Deus, isto lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto de que Deus havia de justificar pela fé os gentios, e anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. O crente Abraão, esse crente, não está falando em alguém apenas que crê de palavras, mas está falando de alguém que crê em espírito e em verdade. Em Gálatas capítulo 3, versículo 6 até o 9. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Salmos capítulo 13, versículo 5. Aonde chegar esta palavra, esta mensagem, seja nos hospitais, no presídio, nos orfanatos, nas clínicas, nos asilos, nas ruas, nas UTIs, seja aonde estiver uma pessoa acamada, vítima de uma doença, de um infarto, de um AVC, de um câncer, de uma lepra, de uma leucemia, de uma insônia, vítima de um caroço, de um tumor, de uma inflamação na próstata, de um cisto, de um nódulo no ovário dessa mulher, no útero dessa mulher, que ele receba o calor de Cristo, a libertação, uma transformação, aleluia. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz, cujo mente está firme.
em ti, porque ele confia em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme. Cuja mente, a mente tem que estar firme no propósito do Senhor, porque confia no Senhor. Só tem uma mente fixada no Senhor aqueles que têm uma mente voltada para o Senhor Deus, para o Senhor Jesus. Isaías capítulo 26, versículo 3. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Jó capítulo 3, versículo 15. Senhor, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Se você busca a Deus, continue buscando. Se você não busca, a partir de hoje você tem essa oportunidade de buscar esse Senhor. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Salmos capítulo 9, versículo 10. O Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Naum capítulo 1, versículo 7. Que Deus abençoe aonde você estiver. Talvez você tenha escutado palavras destrutivas, palavras destruidoras. Talvez você está bombardeada de palavras negativas. Mas o Senhor, Ele refaz a sua mente nessa madrugada, nessa noite, ou no momento que você estiver nos ouvindo. Que você adormeça suavemente, pegue no sono. Às vezes você estava preocupado com tantos problemas para resolver amanhã, ou nos próximos dias. O Senhor Jesus, Ele disse: não se preocupe com o dia da manhã, basta o próprio dia, o seu próprio mal. Ou seja, Ele disse, basta cada dia o seu desafio. O Senhor é bom e Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Naum capítulo 1, versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem há entre vós que tema o Senhor? Ouça a voz do teu servo, Senhor. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no Senhor. Confie no Senhor. E firme-se sobre o seu Deus. Isaías capítulo 50, versículo 10. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a sua voz do seu servo? Quando andar em trevas, não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Isaías capítulo 50, versículo 10. Não temerá mal ou maus rumores o seu coração. Está firme, confiando no Senhor. Salmos capítulo 112, versículo 7. Porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente Salvador dos fiéis. Aliás, principalmente ou especialmente Salvador dos fiéis. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos.
derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Salmos capítulo 61, versículo 8. Confiai no Senhor perpetuamente ou eternamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Isaías capítulo 26, versículo 4. Que Deus abençoe. No dia da angústia, clama a ti, porquanto me responde. Salmos 86, versículo 7. Que Deus abençoe. Que Deus ilumine o coração de todos. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Isaías capítulo 12, versículo 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. Salmo 118, versículo 8. No nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo.